a vida de Maria. O primeiro texto que eu quero destacar é Isaías capítulo 7, verso 14. O texto nos diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel, que é Deus conosco. Como nós vimos na semana passada, logo após a queda, o Senhor Deus ele já teve a atitude de começar a promover, desde aquele primeiro momento, a remissão dos pecados da humanidade. Nós vimos com clareza na semana passada a promessa de Deus de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. A serpente que enganou aquela mulher, ela teria como justiça de Deus contra ela o fato de que um filho dessa mulher, um descendente dessa mulher, esmagaria a cabeça dela, pisaria a cabeça da serpente. Obviamente não era o filho de Eva, como nós vimos também na semana passada, mas o descendente dessa mulher, e várias gerações se passam. Nós temos quase 4.000 anos entre aquilo que nós vimos na semana passada, a história de Eva, seus filhos, sua trajetória e o primeiro pecado, separando, então, a desobediência do primeiro casal até a chegada de Jesus, Deus dando seu filho, sendo formado no ventre de Maria. Nós temos a profecia de que esse que seria o Redentor, ele seria da linhagem de Davi, o rei do coração do povo de Israel, e de fato nós vemos na genealogia de Jesus, nos evangelhos, esse cumprimento, o cumprimento de mais uma promessa de Deus. E aqui Isaías profetizando 700 anos antes que a virgem daria à luz e ele seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, o projeto de Deus de salvar o homem, de religar o homem pecador a ele mesmo, começa na eternidade e vai tomando forma na história da humanidade, e várias profecias anunciavam isso, e então a mulher que geraria, a virgem que geraria o menino rei, ela já faz parte dessas profecias do Antigo Testamento, especialmente esse texto que eu li, de Isaías capítulo 7, versículo 14. Deus cumpre suas promessas, Deus cumpre sua palavra. Deus prometeu àquela mulher de que o descendente dela pisaria a cabeça da serpente. E quase 4.000 anos depois, Jesus toma forma humana, é gerado no ventre de Maria. Eu não sei se você talvez entrou nesse lugar, nessa noite, impaciente com algumas coisas que não estão acontecendo na sua vida, impaciente com algumas questões que você gostaria que já fossem diferentes e estão retardando muito, mas essa palavra já me chama a atenção para uma primeira lição. Ainda que aos nossos olhos, segundo o nosso relógio, possa tardar, mas Deus não falha em cumprir as suas promessas. Amém? Que essa palavra traga paciência para o seu coração e esperança, que Ele não vai falhar. Mas nós podemos avançar, esse Deus que planejou a salvação do homem e que vai cumprir entregando o seu próprio Filho. Nós temos então lá em Mateus capítulo 1, de 1 a 17, toda a história da genealogia de Jesus, falando que ele veio da tribo de Davi. E em Lucas capítulo 1, versículo 26, nós temos talvez o texto mais especial sobre a vida de Maria, nos capítulos 1 e 2 de Lucas, mas eu vou destacar apenas o capítulo 1. É um texto mais longo, mas nós vamos acompanhar juntos. Lucas 1, de 26 a 55, quando o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a Maria. Diz assim o texto: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. A promessa se cumprindo. Você sabe quantas vezes Nazaré é citada no Antigo Testamento? Nenhuma. Por isso aquela ideia
de que pode vir alguma coisa boa, relevante, significativa de Nazaré. Nazaré era absolutamente desconhecida. E eu não estou falando aquela da novela, não, gente. Estou falando da cidade. Eu estou dizendo para você que Deus cumpre suas promessas. Pode ser numa cidadezinha pequenininha, anônima, que você olhe na história e diga, ninguém relevante saiu dali. Mas quando aquilo faz parte do projeto de Deus, você pode estar numa cidade pequena, numa aldeia, você pode estar num trabalho pequeno, você pode estar inserido com alguma coisa que aos olhos das pessoas não tem relevância e talvez do ponto de vista da história não tenha mesmo. Mas o fato é que esse Deus que cumpre promessas, ele torna relevante. É pelo agir dele. É porque ele age que torna relevante. Hoje nós estamos aqui falando de uma mulher, de uma menina que Deus escolheu para formar no ventre dela, nosso Salvador, de uma cidade anônima, irrelevante. Mas os olhos de Deus alcançaram aquela jovem ali. O texto continua. Versículo 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. O seu reino jamais terá fim. Todos os reinos passam. Todos os poderes passam. Muitos que hoje estão em posição de domínio, de governo, de comando, agindo muitas vezes aos nossos olhos com prepotência, com arrogância, como se nunca fossem passar. Todos os que vieram antes destes caíram. Todos os demais cairão. E apenas um subsistirá eternamente. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Quero parar aqui e conversar com você. Se coloque um pouquinho que seja no lugar da Maria. Maria tinha menos de 15 anos. Às vezes nós imaginamos uma mulher já madura, uma mulher seus 25, 30 e o anjo chegando. Nada disso. Na cultura daqueles dias, logo que a menina menstruava, ela se casava. Era assim. Diferente da nossa cultura. Não existia adolescência. Quer dizer, eles não eram vistos como adolescentes. Então, ter 13 anos, ela era uma mulher, ela menstruou, então ela vai se casar, ela vai ter a família dela, ela vai gerar filhos. E esse era o caso de Maria. Maria era comprometida. Na nossa cultura, não tem uma figura tão certinho como era nos dias dele. Ela era comprometida com um homem. Qual é o homem? O José, ele era carpinteiro. E eles estavam comprometidos, mas eles ainda não eram casados de fato. Mas todo o clã sabia do compromisso entre eles. Eles já estavam guardados um para o outro. E o anjo chega para essa menina, para essa jovem, e diz: Maria, você vai ficar grávida. Você é agraciada, você é abençoada.
Deus te cobriu com a sombra dele, o poder do Altíssimo sobre a sua vida. O Espírito Santo vai gerar em você aquele que será o Rei dos Reis. Quero pensar algumas coisas aqui com vocês. Primeiro, ela ficou muito perturbada. E ela faz uma pergunta para o anjo, que é uma pergunta óbvia. Se ela não tinha tido relação sexual com ninguém, como que se daria isso? E a resposta do anjo é clara: o poder de Deus vai fazer isso acontecer. Nós nos tornamos mestres em colocar nas nossas cabeças e permitir que entre no nosso coração que existem limites para Deus. Isso é pecado. Nós olhamos para Deus e o medimos com a nossa força ou com a força que nós conhecemos. Mas Ele é infinitamente maior. Tudo que existe foi criado por Ele. Tudo que existe é sustentado por Ele. Tudo que existe está envolto nele. Ele é maior que tudo que Ele criou. Não há impossíveis para esse Deus. Quantas ideias limitantes nós temos. Quantos sentimentos de impotência nós permitimos que criem raízes em nossos corações, ao invés de lutarmos em Deus e buscarmos em Deus força e renovo e sabedoria e clareza para rompermos não os limites de Deus, mas os nossos limites pela graça de Deus. Os limites da minha vida, os limites da sua família, da minha, sendo rompidos. Coisas que nós ainda não alcançamos espiritualmente, mas que Deus quer nos dar e Ele tem todo o poder para transformar as nossas vidas. Mais coragem para testemunharmos desse Deus, mais ousadia para anunciarmos a salvação em Cristo Jesus, mais autoridade espiritual, resultado de uma vida mais santa, mais limpa, mais pura, mais alegria nas coisas de Deus e menos alegria nas coisas desse tempo. Tudo isso aqui vai passar e passa rápido. Olharmos mais para o alto, ao invés de olharmos tanto para a terra. Queridos, não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Deus te chama para uma jornada de fé. E quando eu falo isso, eu não falo com um sentido de triunfalismo. Olha, você que você vai ganhar na loteria, porque não há impossíveis para Deus. Olha, você vai se tornar o cara. Eu não sei se você... Eu não estou falando nada disso. Eu não quero ser confundido. Eu estou dizendo que a última coisa que a Maria poderia pensar ela estava fazendo planos de se casar com José e viver uma vida simples ao lado do homem da vida dela, numa aldeia anônima, no meio do povo dela. Mas os planos de Deus mudaram a vida dessa mulher e a colocação dela na história para sempre. E Deus é mestre, porque não há impossíveis para Deus. Deus é mestre de entrar na história de pessoas comuns, anônimas, improváveis, e fazer cumprir neles o elevado propósito que Ele tem. Isso pode acontecer na sua vida, na sua família, na sua descendência, no meio do seu povo. Pela graça de Deus derramada sobre a vida de alguém. Não há impossíveis para Deus. É interessante que o anjo, que entrega uma mensagem que vem da parte de Deus, mas aos olhos humanos, a mais maluca que alguém poderia dizer. Ele ainda diz assim, talvez para aumentar a fé, estimular a fé de Maria. Não há impossíveis para Deus, inclusive a tua prima está grávida, tá? A família inteira já achava que não ia ficar mais grávida, mas está lá. Isabel, ó, está de 6 meses, viu?
Ele faz na sua vida, Ele faz na vida da Isabel, Ele faz na vida de quem Ele desejar, para a glória dEle. A Isabel foi escolhida para ser mãe do último profeta. Segundo o próprio Jesus, não houve profeta maior que ele, João Batista. A visitação de Deus transforma uma família. A visitação de Deus transforma a vergonha daquela mulher de não oferecer um filho homem, porque na cultura deles era exatamente isso que acontecia, em bênção, em transformação, em vida e em salvação. A resposta que Maria dá ao anjo, respondeu, versículo 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias Maria preparou-se, foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. A Isabel aí, ó. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. E em voz alta exclamou: bendito é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz, ou o fruto do vosso ventre. Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Irmãos, percebam que é o encontro de parente. A Maria foi na casa da prima. E ela, quando ela saudou, e ela estava grávida. A Isabel já com a gravidez mais avançada há alguns meses. O Espírito de Deus envolveu aquela família, envolveu aquela mulher. Ela olha para Maria e o Espírito de Deus concede que ela perceba que Maria carregava no ventre o Senhor da vida dela, Isabel. Mas mais do que isso, não foi apenas Isabel que percebeu a presença de Jesus, ainda em formação no ventre de Maria. O João Batista, em formação no ventre da Isabel, ele se agitou todo, porque pela primeira vez ele estava diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Qual que é o impacto que a presença de Jesus tem trazido para a sua vida? Como você reage à presença de Jesus? Como você reage ao fato de estar diante de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador? Não, 45. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Quem é aquela que creu que ia se cumprir? A Maria. A Maria é abençoada porque ela crê na palavra de Deus. A Maria nos encoraja, nos inspira hoje a crer na palavra de Deus, não crer nas verdades do nosso próprio coração, não crer nas coisas que as pessoas dizem para nós e nas sugestões que nos dão, mas buscarmos em Deus e crermos na palavra dele. O Senhor tem tudo o que nós precisamos na sua palavra. Quantos creem nela? Resposta de Maria para Isabel, 46. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem que precisa de um Salvador? Quem não é salvo? Quem tem pecados? Porque se nós não temos pecados, nós não precisamos de um Salvador. Só precisa de um Salvador quem pecou. É interessante que Maria tem uma visão dela mesma de uma mulher que precisa de um Salvador, de uma mulher que tem pecados, portanto. De uma mulher que está dizendo: olha, eu glorifico a Deus, eu engrandeço a Deus, porque Ele escolheu para formar no meu ventre aquele que é o meu Salvador, aquele que eu confiava que Ele enviaria,
aquele que Deus havia profetizado tantas vezes que enviaria o Messias de Deus, o Cristo de Deus, o Salvador de Deus. E ela diz: eu engrandeço a Deus, porque agora o meu Salvador chegou, está sendo formado no meu ventre. A Bíblia não permite nenhuma consideração, nenhuma possibilidade de que Maria não tenha pecado. Então, assim, mas como é que você sabe disso? Porque é o que ela acabou de dizer. Pecadores precisam de um Salvador. E é como ela se vê. Engrandecendo a Deus. Porque Deus enviou um Salvador e a escolheu para gerá-lo no seu ventre. 48. Pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu-os de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Quero fazer algumas considerações. Primeiro, Maria é agraciada, mas ela não é a fonte da graça. A fonte da graça é o Senhor. É a graça que é derramada sobre ela, de fazer ser formado no ventre dela o Salvador, meu, seu, dela, de todos que creem. É muito impressionante que uma menina tão jovem tenha uma fé tão robusta. Essa menina foi muito bem formada. E a formação que ela tem, como nós conhecemos a cultura judaica, é resultado da sua formação e do seu contexto familiar. Não é possível terceirizar a formação espiritual dos nossos filhos para ninguém. Não dá para querer colocar na mão de terceiros aquilo que é nossa responsabilidade como pai, como mãe. Maria responde com fé a uma palavra que vem de Deus. E depois ela faz aqui, irmãos, um discurso no poder do Espírito, irmãos, falando da grandeza, do poder e da misericórdia de Deus. Ela conhecia esse Deus. Ela servia esse Deus. E é como ela se coloca como serva desse Deus. Nós temos um problema gigantesco hoje no mundo evangélico contemporâneo, no mundo evangélico brasileiro. Nós invertemos com muita facilidade a lógica de quem é senhor e quem é servo. Enquanto pessoas caminham com Deus, pura e simplesmente por aquela bênção que eles estão na expectativa de conseguir, e nada mais, nós nunca transformaremos o mundo, porque isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não promete cumprir todos os sonhos que nós temos. E é bom que isso fique claro para nós, porque há uma geração inteira de desigrejados que se frustraram nas igrejas. Se frustraram por quê? Porque aquilo que eles achavam que Deus iria dar a eles, pelo fato de eles estarem frequentando uma igreja, engajados numa igreja, não aconteceu. Mas a pergunta é, em algum lugar Deus prometeu aquilo que eles imaginavam que Deus teria que dar para eles? Não. Mas o problema é que a gente criou um ambiente em que muitas pessoas estão movidas exatamente pela bênção. Eu vou buscar a minha bênção. E a bênção não é a salvação, a bênção não é a santificação, não é a transformação interior, não é a paz de espírito, não é nada espiritual. É simplesmente material. É a antítese, é o contrário daquilo que o Evangelho produz. E todo falso evangelho não nos leva para Deus. Todo falso evangelho não produz a paz de espírito que só o Senhor pode dar. Todo falso evangelho não nos faz olhar para o alto, mas faz olhar para a terra ou para o nosso próprio umbigo. A Maria
E a gente pode olhar com um olhar romântico para a vida dessa jovem e nos esquecer de uma série de questões. Essa menina estava se programando para ter uma vida simples numa aldeia, vivendo com o amor da vida dela, trabalhando na marcenaria, ajudando, tendo os filhos e tal, e seguindo a vida. Sabe o que vai acontecer aqui? Nada disso vai acontecer mais. Até que ponto você dá glórias a Deus e você se sente abençoado por Deus quando Deus mexe nos seus planos, nos seus projetos? Os planos que você quer que cumpra na sua vida e que você quer se alegrar com eles. O propósito que você quer dirigir a sua vida é o de Deus ou é o seu? Porque Maria nunca mais teve sua vida de volta. Aquela que ela planejou, não. Nunca mais. Sabe o que aconteceu com ela? Carregando o Rei dos Reis no ventre. Ela não tinha uma carruagem para conduzi-la para Belém por ocasião do censo. Ela sabia que estava sendo gerado no ventre dela, mas isso não trouxe nenhum conforto para ela. Não encostou uma limusine para pegar a Maria e o José, para levá-los para Belém. Ou ela foi a pé, ou ela foi no lombo de um animal, já avançado com a gravidez, mais de 100 quilômetros. Sabe o que aconteceu depois? Porque o Herodes ficou furioso com tudo que estava acontecendo. O Espírito do Senhor avisa José e eles saem correndo à noite, de madrugada. Ele, a Maria e Jesus. E eles vão para um país que não é o deles. Eles vão para o Egito. Ela vai para uma terra que não é a dela. Para uma língua que não é a dela. Sem nenhum recurso. Sem nenhum planejamento de longo prazo. Sem absolutamente nenhum conforto em fazer essa mudança. E ela faz em obediência ao Senhor, para proteger a sua própria vida, do seu marido e a do seu filho. Mas cadê o sonho de ficar na sua própria aldeia, de ficar na sua própria cidade, ficar tranquilo ali na pacata Nazaré, junto do seu marido? Acabou. Depois ela retorna. Quando ela retorna, nós vemos cada vez mais tomar forma o propósito de Deus na vida de Jesus. A vida dela nunca mais foi a que ela planejou. É muito bom dizer, ai, que bênção Maria, olha, mulher de fé, mulher, como que ela amou cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus traz transtorno, o propósito de Deus traz desconforto, o propósito de Deus mexe com a vida da gente, o propósito de Deus tira a gente da zona de conforto. Quem quer ficar na sua zona de conforto, não se meta com Deus. Porque não é possível andar com Deus e permanecer como está. Eu já fui adiantando, eles saíram, foram para o Egito, voltaram. Quando Jesus tinha 12 anos, a Maria esqueceu Jesus no templo. Maria e José, eles iam num clã, gente. Era uma festa. Sabe, festa assim de família italiana, assim, aquela coisa assim. Daí para lá, é muito mais que isso. Festa, mas não é essa coisa que a gente faz hoje. Pensa, uma turma mesmo, assim, 50, 60, 80, eles vão lá para Jerusalém, eles vão adorar, eles vão ao templo, eles vão louvando, eles vão cantando, um monte de criança correndo junto, brincando, se pegando e tal. Aquilo é uma benção, aquilo é uma festa. E depois eles voltam juntos, um toma conta do filho do outro, assim, sabe? E lá pelas tantas eles percebem que cadê o Jesus? Jesus não voltou com eles, gente. Você já perdeu seu filho alguma vez? Esqueceu no carro, né? Você não quer confessar. Então serve de consolo. A Maria também esqueceu, tá vendo aí? Não foi só você, não. Pior que ela foi lembrar dias depois ainda. Ela volta para Jerusalém e ela acha Jesus no templo. Jesus com 12 anos ensinando os doutores do templo. 12 anos.
ensinando os doutores da lei. E a Maria encontra o filho dela lá. Ela dá uma dura em Jesus. O papo é esse, todo mundo foi embora, tu ficou aqui comendo mosca, o que deu, não falou nada. A resposta de Jesus para ela: você não sabe que me convém tratar dos negócios do meu Pai, das coisas do meu Pai? Você esqueceu, Maria. Há um propósito divino, há um propósito sobre a minha vida. Pais e mães precisam começar a compreender à medida que os filhos vão crescendo, que Deus tem propósitos na vida do teu filho e da tua filha. E assim como Maria, nós nos esquecemos disso. Estão acostumados a proteger, servir e amar. Ela não percebe que o menino está crescendo e que o menino é diferenciado. E que agora vai começar a tomar forma com mais clareza e com mais nitidez o propósito eterno de Deus na vida daquele menino. E talvez isso esteja acontecendo ou começando a acontecer na sua casa, junto à sua família. Deus tem planos, Deus tem propósito para a vida dos seus filhos e netos. O que é uma boa educação, pastor Carlos? Preparar os nossos filhos e netos para viverem o propósito de Deus na vida deles. Amém? Depois disso, há um outro episódio bastante interessante também. Eles, nas bodas de Caná, vai ser o primeiro milagre de Jesus. Jesus vai multiplicar o vinho numa festa de casamento. E a Maria, irmãos, a Maria tinha energia, porque quando ela vê assim que o negócio está acabando, ela já queria tomar conta da festa, assim, ela já virou responsável pela festa. Sabe, mulher assim, que toma conta de tudo, tem 1000 preocupações, não olha para o lado não, senão, cuidado. E ela sabe tudo, ela tem um radar assim, que tem um monte de coisa acontecendo. É a Maria na festa, e ela era convidada, irmãos. Ela era convidada. Imagina se fosse a festa dos parentes dela, como é que ela não estava. E lá pelas tantas ela vem para cima de Jesus e fala: Jesus, você precisa fazer alguma coisa. Porque o vinho acabou, eles são nossos amigos, eles vão passar mal vergonha aqui. Não está na hora desse vinho acabar. E aí Jesus responde: Maria, ainda não é chegada a minha hora. Calma lá. Os pais às vezes querem controlar a agenda dos filhos, né? Quando que eles têm que fazer alguma coisa. A gente sempre fez isso. E a gente cuidou a vida inteira desse jeito. Está na hora disso, está na hora daquilo, já tomou banho, já não sei o quê. Não sei o quê. Olha aquilo, o horário, a igreja, não sei o quê. A vida inteira. Com Jesus foi assim também. Naquele dia, a Maria, pela segunda vez, a primeira foi lá entre os doutores da lei. Agora, pela segunda vez, Jesus vai deixar mais claro para ela: calma, Maria, eu tenho uma agenda que é do céu para cumprir. Outro episódio marcante, eu não vou ler o texto para a gente avançar, é quando Jesus já está popularzão, o filho dela, o primogênito dela, que é o que a Bíblia ensina, que Jesus é o primogênito de Maria, portanto Maria teve outros filhos. Para ser o primogênito significa que aquele é o primeiro de outros que ela teve. Ele estava popularzão já, Jesus já era pop. E ela vai com os irmãos de Jesus para onde está Jesus. E Jesus faz uma declaração incrível ali, que tem a ver com a sua vida. Mas eu vou deixar para o final. Mas nessas 3 ocasiões, o que acontece? Jesus meio que se emancipa de Maria. E isso precisa acontecer com os filhos da gente. Os nossos filhos e filhas precisam se emancipar das nossas vidas. Isso é uma necessidade. É uma necessidade para nós. E é uma necessidade para eles. Quero ir para o final, irmãos. João 19, 25 a 27.
aquele desconforto que eu te falei, da mudança de planos, vai chegar ao seu clímax. Diz assim o texto, João 19, 25, 27. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. O propósito de Deus nas nossas vidas muitas vezes nos leva para situações que nós nunca desejaríamos viver. Agora, o filho primogênito dela iria ser crucificado. Foi açoitado sem dó. Sabe aquele dia que tacaram uma borracha no seu filho na escola? Você ficou igual uma leoa. Era uma borrachinha. Que você ficou sabendo disso. Deram um totozinho no seu filho na hora da educação física. Você estava querendo ir lá na escola para tirar satisfação, mudar a criança da escola, essas coisas assim. Sabe aquele sentimento assim de pai e mãe quando vê o filho sofrendo? Sabe, né? Agora o filho dela vai ser pendurado. Humilhado, cuspido, ferido, torturado e morto. E alguém pode dizer, mas como alguém pode dizer então que ela era agraciada? Como que a mulher agraciada tem um desfecho desse com seu filho? Porque aquele não era o fim, nunca foi. E ela sabia disso. Aquele não era o fim. Aquele menino seria rei. E o seu reinado não teria fim. E foi essa a palavra que ela creu. E a sua fé a sustentou nos momentos difíceis, tortuosos, espinhosos, duros. O menino continuava sendo o filho primogênito dela. Continuava sobre ele a palavra. Ele reinaria e o seu reino não teria fim. Isso eliminava a dor? Não. Eliminava o sofrimento? Não. Mas ela estava debaixo de uma promessa. Ela creu na palavra de Deus. Sabe o que nos faz perseverar no propósito de Deus na hora do sofrimento? Sabe quando tudo fica escuro e fica tudo embaçado? É aquilo que ele te falou no claro, no dia da celebração, da festa, da saúde. Aquilo que ele te falou no claro. Você pode continuar crendo. Irmãos, o nome da Maria vai sendo citado aqui por último, porque ela nunca usou da autoridade, da posição de ser mãe do Filho de Deus. Ela era agraciada, abençoada entre as mulheres, mas ela não era maior que as mulheres ou qualquer pessoa ali. Isso é um baita exemplo para nós, irmãos. Exemplo de humildade, exemplo de dignidade, exemplo de unidade na igreja. Irmãos, você imagina se a Maria fosse aqui do nosso grupo, irmãos. Se a mãe de Jesus estivesse aqui. Isso aqui é muita maturidade, gente. Muita maturidade dela e dos demais, mas sobretudo dela, de não usurpar para si uma glória que não era dela, era do Senhor. Ela sabia bem. A glória nunca foi dela. A glória é do Senhor, e o que ela queria era que se cumprisse na vida dela até o fim. O propósito de Deus. Às vezes a gente vai ficando mais velho, e eu já estou nessa fase, do ficando mais velho. E às vezes a gente começa a pensar assim, mas será que Deus ainda tem algo novo para a minha vida? Será que Deus ainda tem coisas para eu fazer? Será que Deus ainda vai me usar para a glória dele? Será que eu já não fiz o que chega? Já servi tanto tempo, já estou na trajetória aí 25 anos. Será que já não deu?
Deus tem tanta gente jovem tão boa para levantar. Estou ocupando lugar de gente jovem. O que eu quero te dizer em nome de Jesus é que a Maria é um baita exemplo. A Maria continua firme no propósito. E se Deus tem uma bênção para derramar, uma promessa para cumprir, ela vai dobrar o joelho dela e ela vai ser parte daquilo que Deus queria fazer. Você quer ser parte daquilo que Deus quer fazer nessa cidade? Você quer ser parte daquilo que Deus quer fazer nessa geração? Você quer ser parte daquilo que Deus quer fazer nas nações? A Maria queria. Por isso ela dobrava os seus joelhos. E ela estava firme junto com os irmãos. Quero terminar a minha fala. Maria, mulher de oração, unida aos irmãos, uma como os demais. A Maria acompanhou o nascimento, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus e recebeu o Espírito Santo de Deus. Sua vida inteira girou, foi construída ao redor de Jesus Cristo. E a minha, e a sua. Vou ler um último texto que eu prometi para o final. Quando avisaram Jesus já estava popular, de que a mãe e os irmãos dele estavam procurando por ele, ele respondeu assim aos discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer, guarde isso, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Parece esquisito Jesus dizer isso. Mas o que eu quero te mostrar é que quem recebe Jesus como Salvador, e é isso que esse texto quer ensinar, que quem recebe Jesus como Salvador, ele recebe uma graça maior do que a graça conferida a Maria de ser mãe do Salvador. Ele está dizendo isso para os discípulos. Os discípulos, Jesus estava despertando a fé dos discípulos para eles crerem nele. Então ele está dizendo para os discípulos que qualquer um que queira fazer a vontade de Deus é mãe, irmão, ele é feito família de Deus. Ele é trazido para a família de Deus. Mais do que carregar o Salvador no ventre, bênção maior é tê-lo no coração. Essa é a bênção maior. E Maria sabia disso o tempo todo. Por isso, sua vida é tão inspiradora. Por isso, sua vida é tão incrível. Por isso, Maria nos chama hoje a depositarmos toda a nossa esperança em Jesus como nosso Salvador. A salvação é o maior milagre. É a salvação de alguém, a transformação da vida de alguém. A maior glória para Deus. E foi por isso, para que nós tivéssemos um Salvador, que Maria carregou Jesus em seu ventre.